A igreja passa por 300 anos de perseguição e quando surge Constantino, a igreja finalmente consegue viver em paz. E no ano 324, a igreja acaba se tornando a religião oficial do Império Romano. Seja muito bem-vindo, pessoal, mais uma vez. Aqui eu sou o Iago Braga, apresentador oficial do canal Além da Bíblia. E sabe que é uma honra e um privilégio muito grande estar com você aqui nesse canal. Você que pode, ajude a gente, dá uma pancada no like, curte, compartilha e, se preciso, deixa o seu comentário. Hoje eu quero falar dos 300 anos de perseguição que a igreja cristã teve ao redor daquela época, ao redor da cronologia do período das trevas, pessoas que foram perseguidas, massacradas, mortas por um Império Romano, por um império que destruiu milhares e milhares de cristãos, por imperadores praticamente cruéis como Domiciano, como Trajano, como Policarpo, como todos os outros que viveram naquela época. Porque desde a época de Nero, quando Nero, pessoal, no ano 54, ele governou a Roma por 6 anos. E em meio àquilo ali, pessoal, o que acontece? Você vê que ali já começou a grande perseguição. Inclusive, muitos falam, pessoal, que Paulo e Pedro foram praticamente mortos e foram martirizados pelo Nero, pelo imperador da Roma naquela época. Tanto que quando ele começou a perseguição, antes disso, o que acontece? Ele foi, como é que eu posso dizer? A cidade de Roma pegou fogo naquela época e durou, se não me engano, 3 dias e 3 noites. E o que acontece? Ele viu que os bairros onde haviam cristãos, haviam pessoas relacionadas ao cristianismo. Naquele momento, ele acabou dizendo que quem tinha feito tudo aquilo foram os cristãos. Então, o que acontece? Quando começa a grande perseguição dentro do cristianismo, os cristãos começam a fugir. Uns vão para cavernas, outros vão para o deserto. Eles vão se escondendo daquela perseguição. Em meio àqueles 300 anos de cristãos que eram martirizados, eram massacrados, eram mortos, e alguns eram expostos como tochas humanas lá próximo dos Coliseus. E alguns eram jogados nas feras como show para os romanos da época. Então você vê a pancada, a humilhação, o quanto os nossos irmãos da época sofreram nas mãos dos imperadores. E não é só isso, haviam outros, pessoal, haviam outros que estavam causando a mesma coisa, mas quando Deus ele acaba cessando isso, ele acaba enviando Constantino, que Constantino foi sim enviado de Deus ali, ele acaba trazendo paz ali no Império Romano. 300 anos, alguns tinham que até comprar diplomas comprovando, pessoal. Olha só, para não ser mortos. Inclusive, alguns eram exilados, outros eram mortos, outros eram torturados até a morte. Eram tudo isso. Então você vê quanto o nosso povo da época sofreu. Por exemplo, nós vimos Trajano Domiciano, que ele era um camarada, pessoal, que ele exilava as pessoas que não se curvavam para o seu Deus, para os deuses romanos, deuses pagãos, e durante esses 300 anos foram perseguidos, massacrados e mortos. Mas quando Constantino ele acaba aparecendo, pessoal, olha que coisa maravilhosa. A religião finalmente começa a ficar em paz. Por quê? Porque ele está indo para uma batalha e por um erro de cálculo ele acaba indo em desvantagem. E por conta dessa desvantagem aparece no céu as palavras XP, que são as iniciais de Jesus Cristo. E o que acontece? Quando acontece essa situação, ele acaba mandando alguns dos seus servos escreverem nos seus escudos as iniciais ali. Por este sinal vencerás. E foi o maior massacre, isso que Constantino estava em desvantagem. E acaba cometendo o maior massacre da história. O maior massacre em um grupo praticamente em desvantagem. E Constantino, quando ele assume o império, a igreja volta a ficar em paz e todos acabam tornando a religião oficial do império. Mas quando o Império Romano, quando a igreja, ela acaba virando, pessoal, como eu posso dizer, acaba virando a religião oficial, alguns deles, como os monges, eles começam a olhar a igreja imperial e falam assim, não, isso não é para mim. Eu quero viver o evangelho raiz, a igreja está muito Nutella. Eles acabam indo para o deserto, mas em nenhum momento eles foram
tiveram algum tipo de intriga com os bispos. Pelo contrário, os monges e os bispos, eles se davam super bem, mesmo tendo pensamentos absolutamente distintos, absolutamente diferentes. Então o que acontece? No ano 325 acaba surgindo o Concílio de Nicéia, a festa dos crentes, e ali acaba uma discussão entre católicos e arianos. Por quê? Não estou falando da Igreja Católica Romana, não, pessoal. Eu estou falando, pessoal, da Igreja Católica da época. E os arianos, quem eram os arianos? Os arianos seguiam uma doutrina de um teólogo egípcio chamado Ário, e ele afirmava que Jesus não era o Messias. Ele falava que Jesus era uma criatura de Deus e não o próprio Deus. Então se levanta contra ele praticamente seu adversário, o seu opositor, chamado Atanásio de Alexandria. E ele fala assim, bom, vamos lá. Se Jesus é uma criatura, porque praticamente nós somos criaturas, então se ele tem o mesmo, digamos assim, é a mesma coisa que nós, como que ele pode redimir outras criaturas? Não tem como. Isso acabou quebrando praticamente a tese de Ário. Só que o que acontece? Naquela festa dos crentes ali que teve, no ano 325, no Concílio de Nicéia, houve uma guerra entre arianos e católicos. Na primeira situação, quem acaba sendo banido é os arianos. Mas só que o que acontece? Os arianos vieram ali na orelhinha do Constantino e falaram: ô imperador, não, o senhor entendeu errado, não é assim. É que acontece o que? Olha o que acontece. Quem acaba sendo banido são os arianos. Por que também? Porque Constantino também era um ariano. E também no final de sua vida foi batizado pelo Papa ariano, que não acreditavam na divindade, pensavam que Jesus era apenas uma criatura. E você viu que todo esse tempo, até os 2 apóstolos foram martirizados. Por exemplo, Paulo foi decapitado e também Pedro foi praticamente crucificado de cabeça para baixo, porque ele não concordava em ser crucificado como o seu Messias foi. Tá certo, pessoal? Eu espero que esse pequeno resumo da história do nosso povo, dos nossos irmãos da época, naquele império que foi praticamente tortuoso, humilhante, que foi praticamente um massacre, foi muito sangue. Eu espero que essa palavra, espero que você tenha entendido o que nós queremos dizer, tá certo, pessoal? Eu vou ficando por aqui, um fortíssimo abraço, que Deus abençoe você. Se inscreva aí no meu canal, ative o sininho e que Deus abençoe em nome de Jesus.